Rapaziada, o mundo congelou, a temperatura caiu e aqueles que viviam na Terra foram soterrados pelo gelo e neve. As pessoas sem saída não tinham nada para comer porque toda a comida do mundo foi congelada. E assim criaturas da neve apareceram para devorar os humanos restantes. Mas e aí, o que você faria em um caos como esse? Nosso protagonista era a única pessoa que sabia que a era glacial iria começar e se preparou muito bem para enfrentar o gelo, com comida, equipamentos e também o que não pode faltar, né, rapaziada? Digo, poderes, né? Mas antes de tudo isso começar, nos é mostrado a Era do Gelo depois de 28 semanas, onde tudo que a humanidade construiu estava soterrado pelo gelo e o frio. As pessoas andavam com seus ossos congelando, desistindo de suas vidas, enquanto outros espertos estavam equipados com jaquetas grossas para enfrentar o frio. E esse era o nosso protagonista. Ele acabou de encontrar uma parte da cidade inexplorada por outros sobreviventes, e como o gelo tá fino, deve ser seguro descer até lá embaixo. Só que quando ele desceu, já ficou todo se tremendo, porque começou a tremer toda a terra. Ou seja, ele é um azarado, porque justo na hora que ele pulou no gelo, a tremedeira do terremoto começou. Daí, enquanto ele caía, ele pensava que esse mundo congelado veio para mostrar o quão frágil era a civilização humana. Então, daquele terremoto abriu um grande buraco embaixo do protagonista. Ele pensou rápido e conseguiu usar uma picareta para marretar o gelo e não cair de bunda no chão. Porque dessa altura aqui, rapaziada, o caboclo não levanta de jeito nenhum depois de cair. Só que mesmo segurando lá em cima, ele foi descendo arrastado pelo gelo, até cair em cima de um supermercado soterrado. Ele até falava que se não fosse essa neve aqui, ele teria tomado na bunda. Mas nessa hora o seu rosto feliz se foi, porque há algo a mais neste mundo além de todo esse congelamento. Porque com isso surgiu uma criatura chamada Pele Branca, conhecidos por devorarem os humanos. E se liga que o bicho é gigante. O prota com um butico na mão emendou de sair correndo no mesmo segundo, porque senão ele ia ficar sem o couro da bunda. Daí no meio da correria, o bicho tava pronto para pegar ele. Só que no teto, um gelo cortou atravessando a cabeça daquele Pele Branca safado. O Proto até pensava, mesmo não sabendo o que foi isso, mas salvou a sua vida. Só que as coisas aqui eram 220 e isso não foi por muito tempo. Já que na mesma hora ele olhava pro teto assustado, o gelo de toda a superfície estava caindo no buraco, e desse jeito nosso sofredor vai ser enterrado vivo no meio do gelo. E era isso que estava para acontecer. Mas seja pro bem ou seja pro mal, esse safado tem uma sorte gigante, porque na mesma hora que ficou só a mão de fora, apareceu um bicho de tentáculos e picou a bunda dele. E aí o cara já viu estrela na mesma hora, e o seu olho começou a ficar estranho. Ou seja, o hack foi instalado com sucesso, rapaziada. Ele depois acordava sem entender abobrinha nenhuma do que aconteceu. Ele estava sendo soterrado, mas agora tá aqui em cima todo seguro. Só que no pescoço dele a gente já consegue ver para onde aquele bichinho entrou. Daí ele não reparou nisso e continuou andando por estar muito tempo fora de casa. No meio do caminho ele deu até a sorte de novo de achar uma barrinha de chocolate no meio do gelo. Não sei como é que essa aí já não virou uma pedrinha de gelo. Mas depois disso ele seguiu até um prédio gigante, enquanto ele destampava o bueiro de baixo, porque a maioria da cidade está congelada e o único caminho para casa é pelo subsolo. Ele descia pensando que não sabe quanto tempo isso vai durar, porque a construção aqui embaixo é bem ruinzinha, já que quando ocorreu a Era do Gelo, muitas pessoas ficaram presas aqui dentro. E agora com os suprimentos escassos, ele nem se atreve a pensar no que esse povo batendo queixo vai fazer, porque ninguém pode garantir que eles não vão cruzar a linha. Ele andava pensando que o cara não tá patrulhando hoje, e por isso ele seguiu na direção da sua casa, no quarto 409. Abrindo a porta, ele dava de cara com uma mulher que já pegou abraçando ele porque estava com saudades. E essa parece que é a namorada do nosso garotão, a Xiaoming. Daí depois ele falava pra ela trancar essa porta direito, sabe-se lá o que pode vir aí de fora. E na mesma hora mostrava o chocolate que ele trouxe pra ela, que deixou a Xiaoming mais feliz que tudo, com direito até a beijinho. Só que quando ele virou as costas, a mina já tava na mó cara ruim. E eu falo pra vocês, essa aí não dá pra gente confiar de jeito nenhum.
Depois ele acendeu a fogueira enquanto pensava no que fazer. Já faz vários dias que ele encontrou alguma comida decente. Ele até pensava se deveria comer as sementes desse jeito mesmo, mas se comer elas agora não vai ter a esperança delas crescerem. Então ele pensava que desse jeito todos no mundo vão acabar ficando lelé da cuca, porque até a carne daqueles monstros vagabundos é venenosa. Então no final do dia eles ficam sem nada para comer. O único lado positivo é que a gordura desses monstros serve como combustível para acender uma fogueira e fazer um foguinho azul. Daí quando ele olhou no relógio, era dia 14 de fevereiro, o dia dos namorados. E aí ele foi atrás da Xiaoming para dar uns garros e comemorar o dia. Mas ela não estava em nenhum lugar da casa. Então o espertão foi abrir a porta para ver se ela estava lá fora. Só que quando ele pôs a carinha pra lá veio uma tabocada no meio do nariz, o que fez o nosso safado voar longe enquanto o fortão estava ali confiante vindo pra cima com o seu taco e a safada da Xiaoming agarrada no seu braço, porque a pilantra traiu nosso protagonista na cara dura e ainda estava ali querendo tirar satisfação dele por trazer só um chocolate naquela mochila gigante. Então a pilantra estava desconfiando que ele escondia comida lá dentro dela. O próprio maluco pegou um taco de golfe falando que se sente mal por ele e por isso vai dar apenas um aviso. Agora não existe mais sociedade civilizada nesse mundo. O que funciona aqui é a lei da selva, porque nesse mundo os fracotes têm apenas duas escolhas, ou dependem dos fortes ou são predados pelos outros. Então eles estavam querendo que o prota mandasse a comida que ele supostamente tinha para eles. Ele mesmo perguntava, onde é que eu tenho comida aqui? Então nessa memória o cara preparava o seu taco e acertava uma no meio das pernas dele. Deve ter quebrado bonito, só estralando. Mas olha que não parou por aí, ele acertava no rosto, no braço e no final até os amigos se juntaram para quebrar o nosso prota na porrada. E eu só falo pra vocês que quando tudo acabou ele já tava desfigurado. Os caras no final não encontraram nada de comida na mochila, como ele tinha dito, e falavam que também os fracos servem de carne, já que eles não escolhem a sua comida. Ou seja, meus amigos, as pessoas aqui já chegaram num ponto onde elas têm que comer uma outra, no sentido literal da palavra. Mas mesmo com tudo isso, o nosso protagonista ainda tinha um desejo de viver. Então, em um belo dia, os seus olhos estavam daquela cor de novo, e ele acordou no seu trabalho antes da Era do Gelo, o que deixou ele assustado, porque ele tinha acabado de bater as botas, e agora ele tá aqui sem nenhum machucado. Porque agora estamos a 28 horas antes da grande Era do Gelo começar, ou seja, ele é a única pessoa que sabia que o mundo iria congelar. Então mostrava que no mundo antes do gelo, os protestos no Queens continuavam. O departamento de polícia da cidade foi despachado em larga escala da força policial para manter a ordem, enquanto as elites de Manhattan estavam aproveitando a sua festa exclusiva. As gangues do Brooklyn estão conduzindo transações nas ruas mais sujas que existem, e toda a cidade desconhece do que está prestes a acontecer, menos uma pessoa, o nosso espertalhão de óculos. Nessa hora, no meio da cidade, o povo tava tudo animado com esse céu todo claro que tava acontecendo, e aí tava todo mundo batendo uma foto pra salvar. Só que nessa hora o celular dele começou a tocar, e quem tava ligando era aquela mulher, a mesma que traiu ele antes de bater as botas. Ele lembrava dela falando que era fraca e pode apenas confiar no mais forte, e era por isso que estava deixando ele. E aí o nosso menino tava puto, falando que é hora de terminar com isso. Ele atendeu a ligação enquanto ela perguntava se ele ainda tá fazendo hora extra, porque tá tendo uma aurora muito bonita no céu hoje. E aí já mostrava a mina num lugar meio estranho, parecendo uma boate, perguntando se ele poderia emprestar um dinheiro, porque os seus cartões de crédito estão estourados. Só que pra ela não deu dessa vez, o nosso Sigma tava ali centrado, falou só apenas vamos terminar e não me ligue mais, adeus. A mina com certeza ficou sem entender nada, mas ele já deletou o contato logo de cara.
igual o corte Tramontina, porque desde quando ele conseguiu a sua segunda chance, as mulheres como ela que o feriram irão congelar até bater as botas na era glacial que está por vir, e este será o seu castigo. Daí mostrava no distrito do Brooklyn. Ele pensava na sua segunda chance, porque dessa vez ele com certeza vai se preparar muito bem. Na vida passada, dentro das 24 horas antes da era glacial, a temperatura vai gradualmente cair até o ponto do congelamento, e de agora em diante vai ter aí mais ou menos umas 28 horas sobrando antes do mundo estar coberto pelo gelo. E quando a temperatura cair, as pessoas vão começar a entender o problema, já que a sociedade nesse mundo está instável e vai se tornar ainda mais caótica com o congelamento. E desse jeito os dias se passaram e agora faltava 1 hora para o congelamento. O nosso protagonista conseguiu pegar de tudo que ele precisava: água, comida, equipamentos. Mas agora ele estava pensando em pegar uma coisa diferente, uma arma para se defender. Ele chegava ali perto do carro dos policiais, enquanto o policial novato se perguntava se esse cara seria suspeito. O gordinho ali comendo as suas bolachinhas falava que vai mostrar alguns truques pra esse novato. Então ele saiu do carro mandando o protagonista não se mover e ficar paradinho. O outro até chegou com a sua pistola falando: mãos pra cima, fica parado. E já ordenava no radinho: um suspeito de roubo encontrado na 5ª Avenida está aqui. O polícia gordinho perguntava o que ele tinha nas mãos, que era na verdade um celular, não tava meio na cara? Só que enquanto isso o prota tava desesperado porque ele não tem tempo a perder com 2 porquinhos como esse, já que a era congelada está prestes a começar. Então o gordinho tava ali falando: ô novato, se lembre sempre, deste ponto não se aproxime de forma imprudente. E aí ele, tremendo até as mãos, perguntava: o que tem na sua bolsa? Tira aí. O prota, até sorrindo para acabar rápido, falava que é apenas um trabalhador e começava a mostrar a bolsa. Só que quando ele estava tirando alguma coisa lá de dentro, o novato começou a esguelhar: ele tá armado, ele tá armado. E aí já mandou um tiro sem nem pensar 2 vezes. O prota via que isso estava vindo bem na sua direção e já pensava: será que é aqui que tudo vai acabar de novo? Só que o seu olho começou a ficar daquela cor novamente e uma aura azul estava emanando do seu corpo. A bala vinha, mas tudo estava parado para ele. O tempo estava se desacelerando. E como isso estava acontecendo, ele conseguiu desviar da bala por um pouco sem ela passar por ele. Só que não para por aí, porque o vagabundo desesperado ainda continua mandando mais e mais para cima dele. E como ele não tem tempo para perder com inúteis como eles, ele começou a congelar as outras balas que ele tinha e se aproximar correndo, dando um soco na cara que já desfigurou o zóio do maluco e a boca foi lá pro canto. Literalmente, a boca foi do outro lado da cabeça. E o cara voou em cima de um Porsche lá em cima. E nessa hora o gordinho já ficou morrendo de medo, porque o cara se entortou todo com a bunda pra cima. E aí já deitou no chão perguntando: o que é isso? O que tá acontecendo? Quem é você? Mas nessa hora nem adianta falar outra coisa, porque estamos mais poderosos do que nunca. E aí ele estava na sua pose, porque não vai deixar ninguém atrapalhar as suas preparações para a Era do Gelo. Depois disso, o gordinho falava no comando que o suspeito escapou e a arma do policial também foi perdida. E ele estava a terra agora lá no chão, pensando que hoje foi inacreditável. Enquanto o nosso prota conseguiu escapar só na maciota, desacelerando todo mundo. Ele entrou para dentro da sua casa não acreditando no que aconteceu e pensando se aquilo foi mesmo real, e ele usou poderes de gelo. E aí ele olhava para a pistolinha que estava na sua mão e pensava se deveria tentar usar aquilo de novo. Ele apontava para um espelho e disparava. E aí quando ele forçou o seu olho, tudo começou a parar na sua frente e ele conseguia se mover pegando a bala rapidinho. Porque era verdade, esse safado com certeza ganhou superpoderes. Ele pensava até que a Era do Gelo ainda não começou, mas não sabia porque ainda havia vários pedaços de gelo pelo seu corpo. Então seria algum tipo de poder com velocidade de movimento com gelo ou um avião supersônico? Mas pra mim é algo mais relacionado a você conseguir quase parar o tempo e ser mais rápido que ele. Pode ser até tipo Flash, que vê as coisas acontecendo mais devagar. Mas mesmo que ele ainda não saiba usar isso direito, ele vai se aproveitar muito bem, porque o dia do apocalipse está chegando. E essa habilidade vai permitir que ele esteja sempre um passo à frente. Só
Só que nessa hora, alguém bateu na sua porta com 2 toques. E quando ele foi ver, era a síndica. A velha lá, pititinha, na metade da altura do Prota, perguntava: o que eu vi foi o som de uma arma? E ele lá todo tentando meter o migué, que esse foi o som da TV. O controle tá quebrado e ele teve que usar isso pra, tentar disfarçar. A velha falava que o mercadinho próximo daqui foi roubado uma vez e a segurança não é tão boa. E pergunta se ele estava tudo bem. E como era isso, ele agradeceu o conselho da senhora Fang e dizia que ela é muito gentil. Mas rapaziada, como ela falou do mercadinho próximo, ele teve uma brilhante ideia, porque é hora de estocar mais suprimentos. Então mostrava lá dentro do mercadinho, a mulher já tava até abrindo a boca porque tava tarde da noite. E nessa mesma hora, nas câmeras do mercado, o nosso Prota tava ali, o que eu vou levar aqui? Só que no mesmo segundo ele já virou o Flash, rapaziada, passando por todo o mercado e deixando um monte de nota fiscal saindo pra mulher que não entendeu nada, porque ela não viu nada acontecendo. E nas notas fiscal que ele deixou tinha uma mensagem pra ela: desculpe, não fique assustada e vá segura para casa. Só que o que ela ainda não percebeu é que todas as prateleiras do mercado já estão vazias. E nessa hora, 2 cabelos esquisitos chegaram ali com uma pistolinha na mão falando: ó, é um assalto, passa tudo que você tem. Ele que ainda não viu que o mercado tá completamente vazio, nem nas prateleiras tem nada. Só que na hora que ele falava: poxa, pressa, passa tudo, a sua pistola começou a congelar e um monstro do gelo apareceu lá atrás. E quando ele viu aquilo, ficou até de boca aberta, porque era um monstro cheio de boca e olhos no peito, o que deixou o cabelinho verde borrando as calças. O seu amigo tentou mandar bala pra cima, mas de nada adiantava, o bicho vinha pra cima e pegava o cabelinho verde puxando ele pra fora e amassando no chão. E enquanto isso, o que a mulher tava fazendo? Tava tirando foto, né, em vez de sair correndo. Ele pegava o outro e mordia de novo. Porque essa parte que a gente tá vendo agora é de uma live no YouTube. Os policiais estavam até assistindo isso, falando que os jovens de hoje gostam muito dessas coisas. Só que nessa hora uma mensagem estranha apareceu no celular, que parecia mais uma mensagem de emergência do governo, ou seja, o alarme. E aí falava: todos os cidadãos, este é o Departamento de Segurança e Logística dos Sem Tetos. E diziam que a cidade está experienciando uma onda de frio por razões inexplicáveis. E por isso ele mandava os cidadãos fecharem suas portas e janelas e se manterem aquecidos. Além de não saírem de casa porque tudo está congelando em volta. O nosso Prota, é claro, estava lá com seu estoque muito bem, pensando que está tudo começando de novo. O congelamento da era do gelo. E aí mostrava que a onda de frio está chegando, e a primeira a sofrer por isso vai ser a cidade de Brooklyn. A construção 58 no novo distrito tinha um apartamento comum, e o toque de emergência mandava os cidadãos prestarem atenção, porque tudo está congelando e está começando a haver um caos na população. Os próprios policiais que estavam lá na salinha pensavam que para segurança interna de logística se envolver nisso deve ser algo muito sério. Mas o outro de óculos falava que não deve ser nada demais, o clima deve estar meio estranho aí como sempre. Daí em outro canto mostrava algum tipo de cientista ouvindo toda essa mensagem, e agora no nosso protagonista ele tava lá não perdendo nenhum tempo, porque com certeza vai estar 100% preparado para essa era caótica que tá chegando. Depois mostrava alguém dando um taquinho enquanto seus capangas quebravam o outro na porrada. Ele com a cara amassada falava que não sabe por que eles estão fazendo isso, mas aquele mesmo cara que mandou o Prota de arrasta tirava uma foto onde esse safado dopou a filha do chefe e fez tudo o que queria. Ele tentava dizer que não sabia, mas agora ele está completamente ferrado. O cara já pegava a mão do garoto porque não vai ter nenhum pingo de misericórdia. Depois disso, eu só digo que foi só rapada porque o cara estava contando tudo. 1, 2, 3, 4, já que ele fez uma coleção de dedos do safado. Depois os capangas perguntavam o que iam fazer com o cara, e no final era pra finalizar ele dentro da caldeira. E aí os malucos com o cara no saco jogaram pra dentro e fecharam a porta, e estavam pensando se isso ia dar mesmo certo. Até que nessa hora acontece uma explosão jogando ele lá pra trás. E enquanto isso, voltamos no protagonista. Ele finalmente terminou a sua estrutura para o cultivo de plantas, e por isso mesmo que ele não saia, ele vai aguentar por um bom tempo.
Mas ainda não é o suficiente para ele, porque a sua ideia é fazer um quarto que seja 100% autossuficiente para a sobrevivência. E como o mundo já está congelando há quase 2 horas, ele precisa acelerar as coisas aqui. Só que nessa hora, alguém começa a bater na sua porta. E na verdade, eram os guardas do prédio. Eles pediam desculpas ao Sr. Mo por incomodar, mas eles vieram avisar do frio extremo que está acontecendo, porque o aquecedor do prédio está quebrado. E por isso eles vieram para avisar para ninguém sair e ficar seguro dentro da sua casa. O Mo até pensava que... se lembra de algo assim? O aquecimento teve um mau funcionamento e quando ele foi consertar, o trem tava só o bagaço. E como ele não pode repetir o mesmo erro, ele pedia para os guardas levarem ele até lá, porque talvez ele possa ser o mão na roda e consertar isso. Desse jeito, ele começou a subir as escadas, achando que a caldeira era para cima. Mas os guardas falavam que ela fica no porão embaixo do seu apartamento. E aí ele ficou sem entender, porque a sala da caldeira no apartamento é ilegal. A própria senhora tinha falado sobre isso antes. Então, mesmo desconfiando, ele foi descendo com os outros. Lá embaixo, no porão, estava tão frio que algumas partes começaram a congelar. Ele mesmo pensava que essa fumaça parece estranha, até que quando ele estava arrumando o aquecedor, ele viu um líquido estranho em uma das engrenagens. E esse é um líquido que ele conhece muito bem, porque na mesma hora atrás do guarda, ele levou uma palmada explodindo as cucas e depois o bicho mandava para dentro. O outro guarda ficava desesperado com isso acontecendo, porque agora ele é o próximo alvo. O protagonista na mesma hora usou a sua habilidade para pegar o gordinho e desviar da palmada, e logo em seguida passar pelo monstro atrás, indo em direção à porta que eles vieram. Só que nessa hora o monstro ainda conseguia acompanhar a sua velocidade e estava indo com a boca bem aberta para cima. Então ele pensava se era por causa do velho que ele estava carregando que ele tá tão lento assim. E aí na mesma hora ele pegava no outro braço e arremessou ele com tudo na direção da porta. Olha a bola de canhão! E olha que o bicho caiu certinho lá, mas agora é ele que se ferrou porque o monstro veio esmagando com a sua mão. E o próprio bicho estava gritando, dedo, dedo. Enquanto o Prota pensava por que isso tá acontecendo, ele precisa entender o motivo disso. Aí ele pensava, né, vamos recapitular tudo primeiro. Quando ele estava segurando o velho Joey, o Pele Branca conseguiu o alcançar. E agora há pouco, sem o velho Joey, a sua velocidade era maior do que a do Pele Branca. Ou seja, pode haver alguma condição com o limite da sua habilidade. Na mesma hora, o dedo vinha para cima dele. Daí ele desviava pensando que pode ser confirmado que essa condição não tem nada a ver com os Pele Branca. Então deve estar relacionado ao velho Joey. Porque quando ele jogou o velho para cima, um fenômeno estranho aconteceu. Uma energia parecida apareceu nele quando a sua habilidade foi ativada. Então talvez exista alguma conexão sobre isso. Até que ele finalmente conseguiu entender o que estava vendo. Na sua vida passada, os humanos enfrentaram um Pele Branca sem nenhuma chance de sobreviver. E por isso, quando ele vê um Pele Branca, ele só pensa em fugir. Mas agora a situação é diferente pra gente. Desde que a sua suposição esteja correta, quem já foi presa também pode se tornar um caçador desses monstros. E aí ele pegava uma pedra encostando na sua mão e já preparava para fazer o seu arremesso de beisebol. E aí na memória ele segurava com as duas mãos e pá, tacava um pedrão que saiu até a fumaça da onde ela saiu. Porque é como ele pensou, a sua suposição tá correta. A sua habilidade só pode afetar alvos contaminados pela energia. E desde que eles estejam contaminados pela energia, ele pode acelerar esses alvos jogando para frente. E com a aceleração, a energia dos objetos tendem a aumentar. E até mesmo uma pedra, quando ela é acelerada até certo ponto, ela tem o poder de como se fosse uma bola de canhão. Só que nessa hora ele via aquele líquido caindo de novo, mas agora estava saindo do seu próprio corpo, do nariz e dos olhos, um sangue azul. Na mesma hora ele não entendia o que estava acontecendo e começou a cuspir sangue azul para todo lado até cair no chão duro, pensando que isso está muito frio.
Na mesma hora que seus olhos fechavam, ele só via o velho vindo ajudar ele. Depois ele acordou de relance enquanto o velho estava tentando levar ele para um hospital, mas a mulher dizia que o vento está muito forte, desse jeito eles não conseguem ir até lá. Então ele mandava os outros acharem um jeito de bloquear o vento primeiro, porque senão eles vão congelar até a morte aqui dentro. A mulher perguntava o que aconteceu no porão, porque esse cara parece estar envenenado. Depois ele lembrava de outro relance, a senhorita Feng brigando com o velho, mandando ele encontrar Xiao Zhou. Depois aquele caboclo lá que se acha o tal chefe esbarrava nele falando com licença. Enquanto de todo jeito ele tentava salvar o nosso protagonista, até que ele chegou numa cientista falando para deixar ele aqui e mandava ele dar uma olhada nas escadas porque está um caos. E a mulher estava surpresa que ele ainda está vivo mesmo com uma temperatura corporal tão baixa como essa. Ou seja, ele é tipo uma daquelas pessoas criogênicas, que são um tipo de pessoa que aguenta uma quantidade muito grande de frio. Daí depois ela adicionava nos seus registros o 409, paciente masculino de 20 a 25 anos, sintomas de envenenamento e ainda está em coma. Os sinais vitais estão anormais e a temperatura corporal está por volta de apenas 10 graus, mas o pulso e reflexos não mostram anormalidades. E por isso ela achava isso inacreditável. E como a separação do sangue foi concluída, ela vai dar uma olhada nos resultados que deram. E só de bater o olho ela vê que isso é muito impressionante, ela nunca viu algo como isso. A aparência do sangue antes de centrifugar é muito diferente do sangue normal. Mas mesmo assim, a análise completa vai levar algum tempo e ela vai precisar continuar observando o nosso rapaz dormindo aqui. Ela olhava falando que essas coisas no corpo dele podem ser confundidas com uma veia, porém se olhar atentamente é como algum tipo de reação alérgica. E foi bem nessa hora que ele abriu seus olhos. A mulher tava ali, uai, você acordou, Zé? E como ele levantou de uma vez, ela falava para ele não sair andando como uma barata tonta agora, porque ela é uma médica sem licença que está cuidando dele nesse laboratório. E devido a alguns motivos, ela também não pode revelar o seu nome, mas ele pode chamá-la por enquanto de Doutora Zhou. E por isso agora ela está curiosa para saber como ele acabou desse jeito. E já chegava tracando na cabeça dele, falando que, para ser honesta, ela nunca viu sintomas como o dele. Então ela quer descobrir o que aconteceu dentro do porão, porque ela está muito interessada no nosso garotão. Depois falava que no Brooklyn a temperatura já era de menos 29 graus. E voltávamos na médica dizendo que o recorde mundial conhecido por menor temperatura corporal era de 3,7 graus. E essa seria a temperatura mais baixa já gravada no mundo. No entanto, teoricamente o corpo humano pode tolerar até 0 graus. Mas nessa temperatura o tecido humano vai congelar e as células do corpo vão ser destruídas. Ou seja, você vai tomar na bunda e bater a caçuleta. Mas na verdade, temperaturas abaixo dos 32 graus podem causar tremores até levarem à morte. E isso é chamado da hipotermia. Os seres humanos não podem sobreviver em um clima abaixo de menos 29 graus. E ainda mais é impossível sobreviver quando a temperatura está abaixo de 19 graus. E aí ela mandava ele soltar o termômetro, porque a temperatura do corpo dele é de 11 graus. Então seria um milagre ele estar vivo até agora. Ele mesmo pensava lá encucado se isso seria por causa da sua habilidade, ele pode suportar o frio. Mas ele não tinha tempo para pensar nisso agora, porque ele tem que completar o seu plano o mais rápido possível. Só que na mesma hora que ele tentou levantar, já levou um escorregão. Enquanto a própria médica falava que o corpo dele está muito fraco para ficar andando por aí agora. Mas esse não era o ponto que ela queria falar, porque agora ela descobriu o que ele tem. Então ela veio perguntando se o nosso garoto tem algum tipo de superpoder. Ele, pensando que não tem tempo para perder aqui, falava: que tipo de piada você tá falando aí? Ela mesma mandava ele não subestimar os seus poderes de observação, porque ela esteve no segundo porão. Só que na hora que ele tentou usar os seus poderes para cascar o pé, ele começou a vomitar sangue de novo, porque ele não está conseguindo nem usar 1% do seu poder agora. Só que nessa hora tudo para e nos é mostrado fora do quarto. Aquele maluco de antes diziam para seus capangas se comportarem, porque agora eles vão encontrar a Doutora Zhou. E na frente do quarto dela, que é o 509, ele batia na porta. E quando ela escutou isso, já mandava o prota ajeitar rápido aí. Ele perguntava o que está acontecendo lá fora.
mas ela mandava ele deitar e se comportar, porque se ele quiser sobreviver, ele vai ter que obedecer tudo o que ela disser para ele fazer. Então, no final, era para ele esperar aqui com seus olhos fechados e não mover nenhum centímetro sequer. Daí, na mesma hora que ela abriu a porta, o cara se desculpava pelo incômodo, enquanto ela direto ao ponto perguntava: o que você quer, ô rabugento? E o que ele queria era entrar para bater um papo com ela. Aí ele entrou enquanto ela perguntava o que foi. E na verdade é que ele ouviu dizer que o residente do 409 está recebendo tratamento aqui na casa dela. E ele tinha algo para perguntar para essa pessoa. Mas infelizmente ela dizia que a pessoa que ele está procurando bateu as botas devido ao envenenamento. Ele olhava até meio sorrindo, falando que isso é uma pena. E esse é o Lu Dalong, a mesma pessoa que acabou com ele na sua vida passada. E aí ele tava puto porque ele apareceu logo nesse momento, porque se ele pudesse usar a sua habilidade de aceleração agora, ele poderia pessoalmente mandar esse cara de arrasta e se vingar pela vida passada. Só que nessa hora o cara tava ali: você realmente trabalhou duro por todo esse tempo? Ele perguntava se ela tinha certeza que essa pessoa bateu as botas mesmo, porque ele acabou de ver ele dar uma piscadinha. E aí a mulher já tava brava, perguntando se ele tá duvidando da sua medicina, enquanto o cara pegou um tesourão perguntando: mas e se for uma morte farsa? E aí, na mesma hora que ele ia tentar fazer alguma coisa, a doutora Azul pegou e deu um tapaço na cara dele, porque ele ousa questionar as suas habilidades. Os capangas, claro, ficaram putos perguntando como ela ousa fazer isso com o irmão da Long. Mas ele mesmo mandou eles pararem com isso e se desculpava com a doutora pela sua grosseria, porque ela já salvou muitos dos seus capangas por muito tempo, então não tem como ele duvidar dela. E por isso ele se desculpava, falando que cometeu um erro e mandava ela não ficar com raiva. Mas ele também espera que ela não se esqueça de quem está cuidando dela e dessa clínica suja. Então ele queria uma resposta para aquele assunto o mais rápido possível. E aí ele saiu, mandando ela pensar seriamente sobre isso. Na mesma hora que os capangas e ele foi embora, ela mandava o moço se levantar e falava que ele deve ter muitas perguntas para fazer depois de ouvir tudo isso que aconteceu. Ele mesmo pensava que na sua última vida, pelo menos o Dalong tinha algum tipo de motivo para ir atrás dele. Mas agora ele não entendia porque na primeira vez que eles se encontraram, ele estava querendo passar a faca nele. E também não entendia porque a mulher tá querendo proteger ele. Mas antes de tudo isso, ele perguntava: cadê minhas roupas? Não vai ficar peladinho aqui o tempo todo não, né? Daí mostrava que depois de algumas horas, o Brooklyn já estava a menos 40 graus. Enquanto os capangas falavam ali que honestamente quando ele era jovem, ele viu seu pai cuidar da fornalha e só pensava que ele não poderia virar um perdedor como ele o resto da sua vida. Mas agora ele acha que o seu pai é sim um grande homem por cuidar de uma máquina destas. Mas o outro até diz para ele não ficar se achando tanto porque esse frio vai melhorar em alguns dias e vai tudo voltar ao normal. Só que o próprio Lodang perguntava se ele acha mesmo que isso vai melhorar em alguns dias. Porque as mensagens que o governo estava transmitindo a cada 20 minutos agora pararam. A internet também parou e muito provável que o governo desistiu de fazer isso. Ou seja, essa onda de frio incomum pode ser a punição de Deus para essa humanidade. O guardinha lá atrás falava que então por que Deus não pune pecadores como você? E aí ele virava com aquele sorriso travesso falando que ele administra esse edifício e perguntava se ele não acha que ele criou uma ordem muito harmoniosa aqui dentro. Mas o guardinha dizia que essa ordem significa forçar todo mundo a sair para juntar suprimentos e oferecer para ele. Porque se eles não fizerem isso, o vagabundo corta o aquecimento. Ele mesmo falava que isso é muito bom, ele dá o aquecimento e eles dão algo em troca, ou seja, uma troca justa. Ele mesmo falava que é uma pena que o morador do 409 tenha batido as botas, caso contrário ele seria mais uma das pessoas a receber o seu benefício. O que fez o guardinha ficar assustado, porque ele foi a pessoa que carregou ele pra cima e pra baixo para tentar salvar a sua vida. Daí voltamos nele mesmo, a doutora dizia que quando ele estiver pronto era pra vir até aqui. Mas mesmo assim ele tava demorando um pouco, porque é difícil até pra vestir uma roupa. Ela perguntava pra ele depois quanto tempo ele acha que esteve inconsciente. Ele falava, por volta de umas 6 horas. Mas na verdade isso tudo foram por 6 dias. E muita coisa aconteceu nesses dias. Agora o Dalong controla todo o sistema de aquecimento do apartamento. Ele exige que os moradores troquem suprimentos pelo direito de usar o aquecedor. E senão ele vai cortar o aquecimento deles.
E por isso vários dos moradores foram obrigados a sair para encontrar suprimentos para tocar por aquecimento. Mas nesse ponto, sair lá fora é quase o mesmo do que bater as botas. E aqueles que saíram provavelmente vão ficar congelados lá fora. E aí ele lembrava de tudo que o Da Long fez na sua vida passada, porque não importa onde ele esteja, ele é um monstro cruel. Daí ele perguntava para a doutora Zhou se tem alguma forma de recuperar o seu corpo. Ela falava que é claro que tem alguma coisa, mas para isso ela tem uma condição. Afinal, ela trabalha em uma clínica clandestina e não faz trabalho de caridade. Daí ele perguntava lá qual é essa condição que ela tá falando, porque ele pode sim cumpri-la. E na verdade a doutora tá querendo que ele seja uma cobaia para a sua pesquisa. Ela quer estudar o corpo dele que aguenta um frio extremo como esse, porque é por isso que ela está muito, mas muito interessada sobre ele. E aí o meninão só concordou com isso, enquanto ela dizia que tem uma substância especial no sangue dele, mas ela não conseguiu descobrir exatamente o que é ela. O que ela sabe é que essa substância absorve a radiação térmica e elas podem ajudar ele a converter essa energia térmica em energia utilizável pelo corpo humano. E esse fenômeno só ocorre quando você está sem calor. Porém, antes de absorver uma certa quantidade, o seu corpo vai estar em um estado de frio. Resumindo, o corpo dele tem um meio de armazenar energia, ou seja, o estado atual dele é só fome. E aí ele perguntava, ué, então só preciso comer para ficar bem? E seria exatamente isso. Mas a quantidade necessária vai ser enorme, e ela não tem tanta comida para dar assim para ele agora. Mas ele com aquele sorrisinho falava para ela não se preocupar, porque claro que ele tem um meio de fazer isso. Então ele desceu as escadas falando que é bom que ele se preparou e foi ao supermercado comprar, entre aspas, um pouco de comida, né, rapaziada? E agora, contanto que ele consiga chegar em segurança na sua casa, vai ser uma vitória pro lado dele. Daí, quando ele chegou no seu apartamento, ele destravou a porta e lá estava inteiramente quase tudo congelado, porque o Da Long maldito cortou o aquecimento para o seu apartamento. Isso poderia, claro, congelar alguém até bater as botas. E agora, como seu apartamento virou uma casa de gelo, ele foi procurar a comida que ele precisava. E ali dentro ele achou claramente o chocolate que daria muita caloria pro seu corpo. Mas só de ver esse chocolate, aquelas memórias começaram a voltar, porque vocês sabem, né? Ele achou o chocolate, depois tomou na bunda e voltou pro passado. Então ele pensava que deveria pegar de outra marca da próxima vez. Daí ele começou a comer chocolate, mas até agora estava sem reação, ou seja, isso não é o suficiente, ele tem que aumentar a dose. E aí ele pegava duas nas duas mãos e três e comia. E aí nessa hora ele percebia que parece que algo dentro do seu corpo está querendo calor. E desse jeito parecia até que ele estava entrando no modo Berserker para perder o controle e só continuar comendo e comendo. Só que nessa hora os capangas viram que a porta do 409 estava aberta e começaram a entrar. Os caras começaram a entrar lá dentro falando que o chefe queria cortar os dedos daquele garoto para conseguir abrir a porta. E logo hoje ela começou a abrir sozinha. Só que nessa hora tinha alguém limpando a boca de comida e com várias veias vermelhas na cara. Os malucos perguntavam quem era ele, como foi que ele abriu a porta. Só que enquanto isso voltamos na doutora, ela pensava que o relatório da simulação final está finalmente pronto. E aí ela foi ver o que realmente está dentro do corpo dele. E aí que ela percebeu que vai dar alguma bosta, porque se muito glicogênio for reabastecido de uma vez, ele talvez vai ficar no estado meio doidinho. Daí voltamos nele e os caras estavam falando, não importa quem é esse moleque, ele não devia estar nesse apartamento. Só que nessa hora, nosso protagonista já estava fora de controle para amassar a cara desses covardes na porrada. Só que antes disso, mostrava 72 horas atrás. A doutora perguntava o que pode ter acontecido aqui para transformar o corpo do cara do 409 daquele jeito. Aí ela achou algum tipo de neuro, alguma carne de alguma coisa e perguntava o que é isso e pegou de amostra. Ela até via que tinha uma câmera e precisava olhar certo o que aconteceu aqui dentro. Até que nessa hora, nos comunicadores do apartamento, alguém falava, atenção a todos os moradores, atenção! Essa pessoa falava para eles guardarem bem os seus suprimentos para evitar que eles estraguem, porque de agora em diante, todos os moradores desse prédio precisam pagar uma pequena taxa de compensação em troca do seu aquecimento. E enquanto ele falava isso, os dois capangas estavam carregando o guardinha ferido lá para perto da cadeira, enquanto os moradores do prédio se perguntavam se isso é algum tipo de pegadinha, mas aquele cara com certeza não era o guarda do prédio que estava falando. E aí ele continuou dizendo
dizendo lá no microfone que, para que todos percebam a gravidade dessa situação, ele vai desligar um pouco do aquecimento para economizar os recursos. E foi nessa hora que o frio começou nos apartamentos. Só que agora a mente do nosso protagonista está uma confusão. Uma parte dizia que ele odeia aquela pessoa, enquanto ele mesmo está preso na sua mente, porque a sua forma berserker está tomando conta do seu corpo. E aí os seus olhos começaram a ficar vermelhos, enquanto ele pegava o primeiro safado pelo pescoço queimando com o seu calor, porque na sua cabeça essa pessoa é o Luodang, falando que a carne dele tem gosto de bifinho suculento. E aí ele espremeu o cara até ser jogado longe pela janela do apartamento. E quando ele caiu no chão, todos em volta ficaram assustados, porque olhando bem aquela pessoa está queimando até sobrarem apenas os seus ossos. Ou seja, o cara não tá ficando nem pra contar a história. E aí ninguém entendia o que está acontecendo. O outro lá em cima nesse momento já tinha borrado as calças, enquanto o nosso brabo tava todo poderoso vindo pra macetar a bunda de geral. O carinha pensava que não teria como ganhar essa aura vermelha, mas mesmo assim ele partiu com seu taco pra cima porque não há outra saída. Só que na visão do prota, aquele que vinha com o taco era o Luodang, falando que essa é a lei da selva. E por isso ele desviou o estilo Flash aparecendo do outro lado, chamando ele pra vir pra cima. O cara então tentou acertar e acertar de todos os lados, mas nada que ele tentou deu certo. Enquanto o prota estava sorridente vindo pra cima que rasgou o cara em pedaços, literalmente. Nessa hora alguém apareceu na porta chamando pelo seu nome, e quando ele virou olhando, aquela pessoa na sua cabeça era a Xiaoming, aquela que o traiu na sua vida passada. Então ele provavelmente ia pra cima pra se vingar também. Mas nessa hora um dado foi parar na sua barriga, porque aquela mulher que estava na porta era a doutora Zou, falando que colocou apenas um pouco de insulina nisso. E aí, enquanto ele caía, ela fala que a insulina vai quebrar o calor em excesso dentro do corpo dele. Só que na mesma hora ela estava espantada, porque em volta todas as plantas que ele plantou antes acabou crescendo por conta do calor imenso que ele estava transmitindo com a sua aura vermelha. Então depois desses acontecimentos falava sobre a fome, a vilã que sempre empurrou a humanidade para o abismo, a causadora de muitas guerras, o que fazia as próprias pessoas fazerem bifinho das outras. Mas com o avanço da tecnologia agrícola, a humanidade foi se ajeitando e criando um certo equilíbrio nisso tudo. Só que a maldita fome nunca os deixou, especialmente quando você pensa em um mundo completamente congelado, onde plantar é mais difícil do que achar uma agulha no palheiro. Então, obviamente, a fome é a maior faísca para isso tudo, onde o lado sombrio da humanidade aparece novamente, mas por outro lado, sempre tem uma luz no fim do túnel, e essa luz era, claro, o fogo que o nosso protagonista fazia com a sua aura. E ela olhava aquilo impressionada, falando que ele acabou de acordar e ela teve que botar pra dormir de novo. Só dá trabalho esse bicho aí. E pensava no que era aquelas plantas ali em cima. Então ela finalmente tirou o cigarrinho da boca, né? Porque toda hora essa mulher tá com cigarrinho. E pegou uma daquelas frutas pra lascar uma mordida. E pelo que ela disse, esse tem um sabor muito bom. Melhor até que comprava no mercado. E esse tanto de comida que tinha aqui em volta daria pra alimentar até o prédio inteiro. Daí enquanto o nosso prota tá dormindo, nos é mostrado lá de fora onde o inverno está devastador. Duas pessoas andavam com a barriga roncando. O marido dela perguntava se ela conseguia aguentar até chegar. E ela sorridente dizia que sim, até porque eles não têm outra escolha. O cara falava que lembrou que tinha alguma barrinha de chocolate, mas não estava achando. E mesmo procurando por toda a sua jaqueta, ele não estava encontrando cadê o diacho da barrinha. Só que nessa hora ela mandava ele parar de procurar, porque ele deve ter esquecido, já que ele deu o chocolate para a filha deles de manhã antes de sair para a nevada. E aí ele falava sorrindo que entendeu, ele lembrou agora do que tinha acontecido. Só que na mesma hora que eles estavam conversando, a cabeça do seu marido virou pipoco, o que deixou ela extremamente assustada porque um enorme bicho barrigudo apareceu e já mandava o marido dela para dentro enquanto falava: "Oh, mulher bonita", enquanto ela lá embaixo já estava imóvel, não conseguindo fazer nada.
Mas antes de continuar, eu só tenho uma suposição para fazer aqui com vocês. Na minha ideia, esses monstros que aparecem tudo doidos são feitos das pessoas que já bateram a caçuleta e por isso que eles ficam falando essas coisas. Que seria tipo coisas que as pessoas gostavam antes de bater as botas. Igual aquele lá do dedo, ele provavelmente é o cara que teve os dedos arrancados pelo Lodong. E esse poderia ser outro que gostava de mulher. Pelo menos é o que eu tô achando disso tudo. Só que nessa hora, alguém chamava do outro lado mandando a mulher acordar pra vida. Porque se ela quiser viver era pra correr pra dentro desse prédio. E aí o bicho começava a andar com as suas 4 pernas e 2 braços pra cima enquanto a mulher corria na direção. Daí quando ela vinha com a mãozona pegar, fez uma avalanche de neve jogando a mulher pra longe, capotando. E quando ela estava sem conseguir se mover, o bicho com certeza ia pegar ela. Mas nessa hora o loirinho fazia alguma coisa botando fogo e tacava bem no braço da bicha, o que fez uma explosão de chamas acontecer lá no meio. O bicho tentava apagar o fogo enquanto a mulher com o braço machucado corria pra dentro. Ela entrava percebendo que aqui dentro tem um elevador e isso seria uma sorte. Mas logo atrás aquele bicho persistente continuava atrás dela querendo e querendo. Ela apertava pro elevador vir logo, porque nossa senhora, o bicho tava vindo com tudo pra cima dela. Enquanto o elevador vinha lá, ó, na nossa senhora paciência. Só que nessa hora aquele loiro de novo mandava ela fechar os olhos. Porque nesse mesmo momento várias luzes apareceram do outro lado na direção do monstro. O próprio monstro falava, luz forte, odeio, odeio. Enquanto ele estava lá com seus dedos de roqueiro pra cima e o símbolo do Nirvana atrás e começou a tocar com a sua guitarra. E o bicho sofrendo no meio daquilo tudo falando que odeia música, odeia batidas. Daí antes disso continuar, contava que essa mulher era Dorothy Pérez e desde muito pequena ela sonhava em se tornar uma médica no futuro. Então ela cresceu e, como desejava, ela acabou se tornando uma cuidadora. Não era bem o que ela queria, mas desse jeito ela conheceu o Matt. E aí ele olhou sorrindo, curada, ela olhou sorrindo do outro lado e no final eles se casaram e a Meg nasceu. Então eles se mudaram para um apartamento novo para criar a sua filha. E depois disso vocês sabem muito bem o que aconteceu. Um mundo congelado do nada, um apartamento controlado por bandidos e monstros. E depois de passar por tantas coisas, ela não entendia o que está acontecendo agora. Aquele loiro com apenas uma guitarra está subjugando um monstro daquele tamanho. Ou seja, a coisa mais absurda que você poderia ver em um apocalipse desses. E ele tava lá, né, roqueiro como sempre com a sua música e o bicho vindo pra cima dele com as suas mãos. Mas quando tava bem perto, ele apertava no botão com a sua guitarra e várias tábuas de metal caíam na perna do bicho, furando ele todo. O que deixou a mulher espantada, se perguntando se isso tudo finalmente acabou. Depois disso, ela começou a chorar enquanto o homem dava suas mãos para ela, falando que já está tudo bem, o monstro não vai mais incomodar a gente. Depois ela fez um fogo ali no botijão, enquanto olhava para a foto do seu marido e a sua filha. O cara apareceu lá atrás falando, oh, meus pêsames por ele. No entanto, pó ao pó, terra a terra. Porque além de lamentar os mortos, eles também devem proteger os vivos agora. Ele até se desculpava porque achou que tinha falado demais pra ela. E quando ele ia se apresentar, ela falava que o nome dela era Dorothy e o dele era Corbin. Ela depois agradecia a ele por ter salvado ela, porque se não fosse por ele, ela provavelmente teria ido para a pança daquele monstro gigante. Depois ela perguntava se ele também tinha saído para procurar suprimentos pela cidade. Mas na verdade, a situação dele é um pouco mais complicada que isso. Aí ele falava para ela esperar um segundo porque ele vai mostrar uma coisa. Ele veio de Seattle para encontrar um amigo, mas assim que ele chegou aqui, ele ficou preso por uma onda de frio. E aí ele mostrava uma foto, porque esse é o amigo dele, o que tá de chapéu. Eles tocavam antigamente uma banda juntos no ensino médio. Só que olhando aquela foto, a mulher já fala, pera, esse aí parece ser o residente do 409, né não? Só que nessa mesma hora um terremoto começou a acontecer lá dentro. O loiro levantava para olhar o que estava acontecendo na cidade de cima, mas ele estava sem entender nada, porque essas coisas estão andando por
por aí de novo. Bichos extremamente gigantes que fizeram filhotes menores para andar pela cidade e conquistar o povo nessa era congelada. E aquela direção que eles estão seguindo é o apartamento onde eles moram. Só que nessa mesma hora o protagonista acordava com 2 melões na sua cara. Ele até perguntava o que tá acontecendo, mas era aquela mulher de novo, falando que colocou isso nele. E ele perguntava, uai, você colocou o quê? Mas na verdade ela dizia que colocou apenas um seguro para ele não dar problema de novo. E por isso ele ficou assustado, se esse seguro seria essa coleira doida que tá em volta grudando no seu corpo inteiro. Daí não sei por que o Manhwa nos contava sobre o colar, um dos acessórios mais antigos da história mundial, e o seu significado sempre esteve em mudança ao longo do tempo. No passado era um símbolo da escravidão representando o controle, e agora ele também pode ser um brinquedo divertido, se é que vocês me entendem. E aí a mulher até falava, olha, fica tranquilo que isso aí no seu pescoço não é esse brinquedo divertido que você pensa não, hein? E ele lá que nem tinha parado pra pensar nisso antes. Você tá doido, velho? Ele ali indignado falava que concordou em ser objeto de pesquisa, mas não pra tá todo amarrado desse jeito. Só que na verdade esse colar é apenas uma ferramenta de monitoramento especial. Aí ela chegou perto perguntando se ele lembrava do que ela disse que tá dentro dele, porque ela disse que poderia ajudar a absorver e armazenar o calor. E agora parece que não é só essa característica. Esse colar é feito sob medida para provar a sua teoria. Quando os níveis de glicose estão altos, ele ativa outro estado daquela coisa, e este colar muda de azul para vermelho quando a sua glicose está mais alta. Ele até perguntava do que ela tá falando, porque não entendia. Mas aí ela sorria perguntando se ele não se lembrava do que aconteceu há 20 minutos atrás. E aí que ele parou para tentar lembrar, mas a sua memória não estava muito intacta, ele não conseguia lembrar de nada do que aconteceu. Daí ela botava o dedo no nariz dele falando para não se preocupar, porque não lembrar não é um problema. E ela tá aqui para descobrir o que está acontecendo, afinal faz parte da pesquisa deles. Ele lá na cadeira sentado pensava até que tá sendo manipulado por essa doidona aí da medicina. Mas de qualquer forma ele também está curioso para descobrir o que está acontecendo com seu corpo. E depois que ele conseguir descobrir isso, ele com certeza vai virar o jogo pra cima dessa cientista. Só que na mesma hora que ela foi lá pra frente e apertou o botão, ele sentiu uma dor imensa gritando, enquanto as suas mãos estavam começando a ficar com uma aura azul, porque o que ela estava injetando nele era 25% de glicose. Aí ele olhava para trás falando que isso foi uma reação muito intensa, e vai registrar os dados primeiro do que aconteceu. E nessa hora era como ela disse, a pulseira começou a ficar vermelha já que o nível de glicose aumentou. Enquanto ela dizia que esqueceu de falar uma coisa, ela botava uma planta na frente dele, porque vai testar a sua teoria de antes. Ele olhava para aquela planta com a aura vermelha entrando no seu corpo e fazendo uma onda de calor, enquanto ele perguntava o que ela tá fazendo, e a energia ficava mais intensa ainda, até que a sua personalidade meio que mudou e ele sorria falando que isso é interessante. Ele começou a usar o seu poder inconscientemente, se soltando de tudo aquilo e passando por ela. Ele passava pelas plantas e as plantas cresciam. E aí perguntava para o verdadeiro corpo se essa pessoa conseguia ver ele agora. Ele mesmo perguntava o que é isso, mas é apenas um reencontro com o seu outro eu. Ele falava lá para a médica, eu acho que eu tô tendo umas alucinação doida. Mas na verdade a sua outra metade falava que ela não pode ouvir agora. E isso é porque o tempo está completamente parado ao redor dele. O prota perguntava se isso foi efeito dessa outra metade. Mas em um certo sentido, sim, mas não totalmente por causa disso. Aí ele tava doido ali perguntando, como assim? Por que um lunático idêntico a mim tá fazendo tudo isso? Mas para ser mais preciso ainda, os dois fizeram isso juntos, já que eles fazem parte de um mesmo corpo. E quanto a quem ele seja, ele tirava o seu capuz para ver se ele lembrava de algo. E na mesma hora que ele viu, ficava assustado, enquanto o bicho lá perguntava se ele lembrou de alguma coisa. E isso, claro, rapaziada, era aquele bicho de antes que picou a bunda dele quando ele estava sendo soterrado pela neve no passado. Prota mesmo percebeu que ele era aquele bicho de antes. E exato, o poder dele e a capacidade de ressuscitar são todos por causa dele. E aí ele se transformava numa mulher com uma placa de proibido estacionar, né? De lei, falando para os dois se darem bem a partir de agora, porque vai ser preciso para eles conviverem juntos.
Daí depois falava sobre o Departamento Nacional de Logística, uma das poucas agências desse país que consegue operar de forma independente mesmo após o colapso de outras agências governamentais. E ela, diferente das outras, possui unidades médicas independentes, unidades administrativas e até as unidades militares, e pode-se dizer que a NSAA é a última linha de defesa do mundo civilizado após o colapso do governo. Daí mostrava alguém falando com uma mulher que parecia nossa doutora, perguntando se a rede ainda não foi restaurada. A própria outra de cabeça para baixo falava: querida senhorita Bárbara, essa já é a sei lá quantas vezes em 2 dias que você faz a mesma pergunta. Mas na verdade da pesquisa dela está dando um problema atrás de problema e por isso que está demorando tanto para alcançar as informações. E essa Bárbara Ripley é a chefe do Departamento de Bioquímica do NAS, agente especial de nível 4. Daí depois, em outro canto, ela falava que a situação agora é urgente, e com quem ela estava falando era aquele careca. Ele dizia que não é hora de discutir essas coisas. E ele estava lá reclamando, porque primeiro foi o clima e depois os ataques cibernéticos. E também os meios de comunicação estão cada vez mais escassos. E esse, na verdade, é o ministro do Departamento de Decisões Estratégicas. Ele falava lá que os agentes em campos desapareceram depois de 48 horas, sem mencionar os agentes que não foram ativados. E por isso eles precisam agir imediatamente. Só que na mesma hora a mulher pegou e deu um chilapau nele para ver se acorda para a vida. Porque nesse momento você deve deixar a política de lado. E esse lugar onde a gente está agora é o Laboratório de Observação de Amostras de Bioquímica. Ela mostrava um vídeo perguntando se agora ela entende porque ela tá tão preocupada assim. Ele olhando para aquilo só falava um meu Deus, porque isso é um dos monstros que eles encontraram em um bunker em colapso. Ou seja, um casulo vazio com vontade própria. E de acordo com as observações que elas tiveram, essa criatura é uma mutação humana. A própria doutora Bárbara falava para ele olhar cuidadosamente, porque está em volta do pescoço daquela criatura. É um sujeito do departamento de campo. Ou seja, quando as pessoas estão batendo as botas aqui, provavelmente essa mutação está acontecendo. Ela até falava que um sinal de agente desaparecido foi detectado antes do colapso da rede. Mas quando os agentes de segurança o encontraram, ele já não tinha mais sinais vitais. E com base nos dados antes do colapso de rede, eles podem confirmar que ele era um agente ativado do codinome Martelo de Prata. Mas 24 horas depois, o corpo do necrotério sofreu uma grande mutação, se transformando nessa criatura que está diante dos olhos dele. Eles também têm até alguns dados da CIA antes do corte de rede, confirmando que essa criatura foi detectada antes da Frente Fria, juntamente a outros eventos anormais acontecendo no mundo. E esse vídeo da câmera de segurança que eles estão vendo é daquele mesmo mercadinho que o nosso protagonista rapelou a maioria dos itens. E esse foi a primeira espécie de monstro registrado que apareceu. E esse na foto é um portador de habilidades sobrenaturais que eles chamaram temporariamente de número 0 para habilidades. Daí voltamos nele mesmo, que não entendia o que estava acontecendo. Porque um segundo atrás aquilo era um inseto, mas agora na sua frente se transformou em uma garota bonita. E ela na mesma hora se agarrava nele, porque os humanos gostam mesmo de uma coisa dessas. Ele reparava que ao redor o ambiente está parado no tempo. Enquanto a mulher dizia que ele pode sim entender, porque na verdade ela consegue saber tudo o que ele está pensando, e isso seria porque agora o corpo dela e o dele estão unidos em um só. E o único motivo dele conseguir ver essa aparência dela é porque aquela mulher injetou açúcar suficiente ativando a sua consciência. E ele deve ter percebido isso, porque agora ele vê que isso não é apenas uma ilusão da sua mente. E aí ele perguntava, porque a médica disse que ela é a matéria dentro dele, então o outro estado seria quando ela está ativada. E na verdade, para falar precisamente, essas são as células dela, e essa é a parte que te concede as habilidades extraordinárias. Daí ele perguntava depois por que ela o escolheu para parasitar no seu corpo, enquanto ela com aquela cara de pescotaba falava que ele é realmente um curioso, não é mesmo? E na verdade eles são diferentes dos humanos, eles não pertencem a esta dimensão.
o que já deixou ele meio caduco das ideias, enquanto ela falava que eles precisam parasitar os corpos de espécies nativas de diferentes dimensões para adquirir a capacidade de entender todo esse ambiente. E ele lá pensando, mas isso aí não é apenas uma trama de história de manhwa de novo? Daí a mulher contava que a espécie deles não possui o que os humanos chamam de nome, porque eles mesmos não podem os definir. O seu conceito de tempo para eles é sem sentido, porque o tempo deles não é linear. Desde o nascimento eles flutuam entre várias dimensões, e a estabilidade deles é também a prisão. Eles não podem interferir com qualquer matéria em qualquer dimensão por conta própria, e eles só podem parasitar dentro de organismos inteligentes de outras dimensões para quebrar as paredes da dimensão. E ela até falava que deve ser difícil para os humanos entenderem, porque até minha cabeça já tá fritando tentando entender isso aqui. Mas ela dizia que querem ouvir os seus próprios nomes um dia. Eles querem ver castelos construídos com o tempo, sem nem mesmo interferir no mundo, porque eles querem provar a sua própria existência. E aí ele tava ali, você quer ser professor de filosofia, né? E que deixou a mulher rachando o bico, perguntando se ele talvez esteja reconfortando ela, porque é isso que os humanos sempre chamam de empatia. Ela depois falava que escolher os humanos como hospedeiros parece ter sido uma decisão certa. Ela pegava ele pelo pescoço falando que foi uma expressão adorável, mas ela tem uma má notícia, porque desde que eles estão unidos, ele já está avisado pelo casulo. Ou seja, lá de fora aqueles bichos estão caminhando até o apartamento onde ele está, junto com as suas crias vindo rápido e rápido. E aí os bichos corriam e corriam, invadindo todo o apartamento. Enquanto ele tava lá, o que você quer dizer com Mané Casulo, mulher? Mas na verdade ele vai descobrir sobre isso em breve. E se precisar de alguma coisa, é só procurar ela. Ele já sabe o que fazer agora, né? E aí na mesma hora ela bateu as mãos e o tempo voltou a seu estado normal e ela desapareceu do meio. E aquelas plantas que a doutora botou para crescer se espalharam por todo lugar. Só que nesse mesmo momento o apartamento estava todo tremendo, porque todas as pessoas estavam sendo atacadas pelos monstros pulando em cada um dos andares e fazendo a chacina. As pessoas tentavam correr, lutar, mas nada adiantava. Os monstros estavam em grande quantidade e pegavam todos pelas costas. Até as pessoas que vigiavam o guarda também foram de arrasta. Enquanto ele pensava, no que isso está fazendo? Aqueles bichos chupam o sangue e ficam naquela bolsinha deles. Mas o guarda não podia fazer nada porque estava amarrado esse tempo todo. E agora vai ser difícil cortar essa corda sem ferramentas. Então parece que ele vai ter que recorrer aos seus velhos truques de quando era mais jovem. E aí ele pegou o seu dedão e quebrou ele para soltar a sua mão, enquanto agradecia por ainda ter essas velhas lesões da sua juventude, porque o seu dedo tende a deslocar fácil agora. Enquanto aqueles bichão não notaram ele, ele vai tentar escapar. Mas nessa situação ele também não tá podendo ir de mão vazia, porque senão depois os bichos atacam, ele tá sem nada para se defender. Então ele precisa chegar na sala de segurança, porque no cofre tem armas. E felizmente aqueles ladrões burros não perceberam elas no armário. Só que na hora que ele tava saindo de fininho, o monstro que parece ser um zumbi caçando sangue percebeu ele. Enquanto a doutora falava que a sua tese está comprovada, porque como ela pensava, as plantas respondem a essa influência da aura vermelha. Mas embora isso seja verdade, ele também não pode usar essa habilidade por longos períodos de tempo. Caso contrário, ele vai acabar em um estado muito fraco. Daí ela dizia que já coletou a maior parte dos dados que ela precisava, enquanto o nosso prota lá mandava ela tirar isso aqui logo dela. Até que nessa hora eles ouviram um barulho pelo prédio e alguma coisa estava batendo na porta. Ela mesmo cagando de medo perguntava o que está acontecendo. Mas no mesmo momento um dos monstros apareceu na frente deles. E aí ele lembrou do que aquela pessoa falou, é o casulo. Só que nessa hora essa mesma voz botava a mão na sua cabeça falando que não é hora de ficar parado, ele não pode ficar preso aqui, e sim sair antes que aquela doutora seja feita de pedacinhos pelo monstro. Daí ele teve que sair correndo falando que todas as mulheres que ele conhece são doidas desse jeito. Aí ele pegou a doutora no colo e já saiu rapidão daquele flashzão de imagem. Ele deslizava indo pro outro lado perguntando
perguntando se ela tá bem, enquanto a doutora estava coradinha nos braços do nosso garotão, falando que é bem divertido experimentar a habilidade dele de perto. Só que nessa hora aquela coisa caía e ela perguntava o que é isso, e na verdade é um pele branca, uma coisa perigosa. Daí ele falava pra doutora ficar atrás, porque ele mesmo vai lidar com essa coisa agora. Ou seja, rapaziada, o nosso monstro tá crescendo e descobrindo pra que servem os seus poderes. Mas o que vai acontecer nessa próxima parte vamos deixar para um próximo vídeo, já que esse foi um dos últimos capítulos que eu achei dessa história pra gente aqui na BR. Mas é isso, se gostaram da obra, deixa aquele like maroto pra gente e fica de olho aí, porque já já podemos ter a parte 2 do nosso mundo congelado.